Êxodo capítulo 3, versículo de 1 a 5, está escrito: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos teus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Versículo 5, então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Senhor Deus, que a tua palavra, Senhor, transforme os nossos corações. Nós te agradecemos, Senhor, pois sabemos que ela não volta vazia, Senhor, e que algo tremendo fará em nossas vidas. Usa a minha vida, Senhor, como instrumento nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Irmãos, o Monte Horebe era o monte onde Deus se manifestava. Ele não era santo, não era um monte santo por si mesmo, né? O monte em si não era santo. O que tornava esse monte santo era a presença de Deus. A presença de Deus que tornava o Monte Horebe um monte santo. E o que nós aprendemos com o que Deus fala aqui a Moisés, quando ele se aproxima, Deus diz: olha, tira a sandália dos teus pés, porque onde você está pisando é santo. Ou seja, onde Deus se manifesta é um lugar santo. Aonde Deus está é um lugar santo. Deus não pode estar presente em meio a um lugar de pecado, em meio a um lugar onde o pecado habita. Deus não pode estar presente nesse lugar. Aonde Deus está é um lugar separado para Ele e um lugar santificado por Ele. Nós somos separados por Deus do mundo e santificados com Deus para o próprio Deus. Deus nos santifica para Ele, porque o Espírito Santo habita em nós porque somos santificados. Apesar de uma natureza humana, decaída que nós temos, a nossa vida em espírito, ela é santa pela presença de Deus. Por isso Paulo diz, há um conflito dentro de nós, pois a nossa natureza humana é pecadora, mas o nosso espírito, ele anseia pelas coisas de Deus. E esse monte, ele era santo pela presença do Senhor ali. E quando Moisés se aproxima, Deus exige dele que ele retire as sandálias. Deus não permite que Moisés entre naquele espaço como se estivesse em qualquer um outro. Deus, ele quer que seja diferenciado o lugar onde ele está. Deus quer que o lugar onde ele habita seja tratado com reverência, seja tratado de uma forma santa, seja tratado com excelência, seja tratado da melhor forma possível. Se nós olharmos, lá no Antigo Testamento, quando Deus dá as orientações para a construção do templo, e Ele trata até das roupas dos sacerdotes, Deus faz isso com minúcias, Deus trata de detalhes, e tudo com muita perfeição, com muito ouro, com muita pompa, porque aquilo que é para Deus tem que ser o melhor, tem que ser com excelência, tem que ser da melhor forma. E Deus, ele pede a Moisés que tire as sandálias para estar na presença dele. Essas sandálias ali representam impureza, representam as coisas da nossa humanidade que caminham conosco, representa aquilo que nós trazemos da nossa interação com o mundo, que precisamos nos santificar, representa tudo que é impuro para estar no lugar santo, representa nossos pecados, representa as nossas imperfeições. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16:
Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Nessa carta aos Coríntios, Paulo alerta que nós devemos ser santos e que o nosso corpo deve ser guardado em santidade. Por quê? Porque somos templos do Espírito Santo de Deus. Paulo já alertando, da mesma forma que Deus aqui alertou a Moisés. Percebam que Deus não pede a Moisés que ele vá embora, que se retire, mas ele pede que tire as sandálias e que permaneça na presença dele. E o que a gente vê com essa manifestação de Deus é que Deus não pede que a gente se retire da presença dele, ou da sua igreja, ou da sua obra, porque somos pecadores. Não, o que ele quer é que a gente se santifique e fique. Tanto que na ceia que vamos participar hoje, Paulo dá esse alerta, ele diz, olha, não comam e recebam esse pão de qualquer forma, porque senão vocês estarão recebendo a sua própria condenação. E ele diz, antes de tomar o corpo e sangue, o pão e o vinho, examine-se a si mesmo. Mas Paulo não está dizendo para você fazer isso, para ver os seus pecados, se julgar indigno e não tomar a ceia. Ele não está dizendo isso. Importa que a gente participe da ceia, mas a nossa reflexão de vida é para que a gente reconheça o pecado, peça perdão a Deus e santamente se aproxime da ceia. A gente não pode cair no erro de dizer, olha, eu não vou trabalhar na obra de Deus porque eu sou um pecador. Então a igreja acaba hoje, porque a realidade da igreja é de um povo pecador, santo e pecador. Pecador porque há uma natureza humana em cada um que nos leva a pecar, e a gente tem que reconhecer isso. E João nos diz isso, né? Ele diz, olha, aquele que diz que não peca, chama Deus de mentiroso, porque todos nós pecamos. Então o pecado não é para nos afastar de Deus, mas nós temos que reconhecê-lo, pedir perdão a Deus para estar santamente na sua presença. Tirar as nossas sandálias, esse é o chamado. E a obra de Deus, ela é para nós um instrumento de santificação, porque quando estamos fazendo a obra de Deus, nós estamos sendo confrontados com o nosso pecado, com a nossa realidade humana, e o nosso trabalho para Deus, ele vai nos confrontando e nos santificando a cada dia, porque estamos mais e mais na presença de Deus através daquilo que fazemos, e o estar mais e mais na presença de Deus nos vai sempre confrontar com os nossos pecados, e isso vai ser sempre para nós ocasião de santificação através do nosso arrependimento. Em Levítico 20, versículo 7 diz, consagre-se, porém, e sejam santos, porque eu, Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Olha o que ele diz aqui, consagre-se, porém, e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então o chamado de Deus a nós é para que a gente se consagre e seja santos. Deus sabe que nós somos pecadores, Deus sabe que nós pecamos, mas ele não diz, pelo teu pecado se afasta, não, ele diz, se santifica e fique, assim como ele fez com Moisés. Ele não disse, Moisés, sua sandália é impura, sai daqui. Não, ele falou, tira as tuas sandálias, porque o lugar que você está pisando é santo, mas permaneça, fique aqui. Deus nos santifica através da obra do Espírito Santo em nós. Nós somos templos do Espírito Santo de Deus, somos santificados a cada dia. O Espírito de Deus, todos os dias, ele está dando andamento numa obra que começou na nossa conversão. A cada dia nós nos tornamos mais santos pela obra do Espírito Santo em nós. Lá em Romanos, capítulo 11, versículo 36, diz assim, pois dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele seja glória para sempre, amém. Esse texto nos leva à primeira sandália que nós somos chamados por Deus a tirar. Nós temos muitas sandálias que temos que tirar para estar no lugar santo. Deus falou a Moisés, tira a tua sandália, não pisa aqui com ela, porque esse lugar é santo. E nós estamos na igreja santa, nós somos parte de um povo santo. Nós temos em nós um Deus habitando em nós que é santo. E nós somos chamados a tirar as nossas sandálias, e nós temos muitas para tirar.
E a primeira sandália que Deus nos chama a tirar é o orgulho. Paulo diz aos Romanos, capítulo 11, versículo 36, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Nós precisamos diminuir para que Deus cresça. Nós precisamos tirar a nossa sandália do orgulho, e muitas vezes nós fazemos a obra para Deus e a gente vai perceber uma coisa, que o que Deus faz através da nossa vida é muito mais do que a gente poderia fazer humanamente. Isso é muito claro. Quando Deus usa a nossa vida, Ele usa para fazer algo muito maior do que a gente poderia fazer. Porque se fosse algo que a gente acho que pudesse fazer, Ele não precisaria estar usando a nossa vida para fazer, nós mesmos faríamos. Mas o que Deus usa a nossa vida para fazer é muito maior do que aquilo que a gente poderia fazer. Mas o perigo disso, irmãos, é que quando a gente olha o que Deus está fazendo através da nossa vida, quando a gente vislumbra isso, a gente pode cair no erro de achar que foi nós que fizemos. Esquecer que nós fomos usados para fazer, mas não fomos nós que fizemos, foi Deus que fez através de nós, e a gente cai no orgulho de olhar, puxa, que coisa maravilhosa que eu estou fazendo, e querer reconhecimento, e a gente vai se frustrar, porque a obra de Deus a gente nunca tem reconhecimento. A obra de Deus nunca vai ser do jeito que a gente quer que ela seja, vai ser sempre do jeito que Deus quer que ela seja. E todo o fruto do nosso trabalho a gente nem vai ver. Muita coisa que a gente faz para Deus a gente nem vê o fruto e nem vai ver, porque toda a honra, toda a glória é para Deus. Então a gente não pode perder isso de vista. A primeira sandália que a gente tem que tirar é do orgulho. A gente saber que a gente não é dono da obra, a gente saber que aquilo que Deus faz através de nós não é para a gente se orgulhar, mas é para glorificar o nome do Senhor. E aí, irmão, nós temos que entender que Deus vai fazer a obra apesar de nós, apesar das nossas imperfeições, apesar de sermos pecadores. Isso não vai impedir que Deus use a nossa vida para fazer a sua obra. Mas nós vamos ter que, ao fazer a obra de Deus, sermos santificados. Deus vai usar a nossa vida quando a gente se separa para Ele usar. A gente não vai resolver a questão do pecado hoje, falar, não, daqui para frente eu não vou pecar mais. Isso não é uma realidade, nós vamos pecar. Há uma natureza humana em nós que nos leva a isso, mas a gente precisa estar em constante revisão de vida, se arrependendo para que a gente seja santificado a cada dia. Assim como a obra do Espírito Santo, ela vai nos santificando cada vez mais a cada dia. Todos os dias nós temos que nos arrepender do que fazemos para sermos santificados. Aí, irmãos, quando a gente entende que é para a honra e glória do Senhor, a gente vai ter mais paciência para aturar as adversidades da obra. Porque a obra que a gente faz para Deus, ela tem muito espinho, muita dificuldade, a gente desanima, a gente é contrariado. Mas é para Deus que a gente está fazendo. Então a gente, assim como Deus aceitou a coroa de espinho, aceitou a cruz, a gente aceitar a cruz de fazer a obra de Deus. E Deus falou, olha, quer vir após mim? Renuncia-se a si mesmo, às suas expectativas, toma a cruz e siga-me. E a obra de Deus é com cruz sim, é com espinho. Não é fácil fazer a obra de Deus, mas toda a honra e toda a glória seja para o Senhor. A segunda sandália que somos chamados a tirar é a sandália da rebeldia. Livro de Atos, capítulo 5, versículo 29. Diz assim, Pedro e os outros apóstolos responderam, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. E até nós mesmos, nós temos que obedecer primeiro a Deus, antes de homens e de que nós mesmos, né? Porque às vezes a gente quer que Deus obedeça a gente. Pedro e os outros apóstolos responderam, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Romanos 6, versículo 12. Romanos 6, 12. Se não der para vocês abrirem todas, anotem, porque são muitas passagens e o tempo é curto. Diz assim, portanto, não permito que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Irmãos, toda obediência é a Deus, não a homens ou a nós mesmos.
É claro que a gente não está dizendo com isso que a gente não tem que obedecer à liderança, claro que tem. Tanto que a palavra diz que até os líderes na nossa vida secular, a palavra manda obedecer e honrar. Mas o que eu estou dizendo aqui, irmãos, é que Deus está acima de todas as coisas. E aquilo que Deus tem para a nossa vida, Ele vai... E eu fui aprender isso lá quando eu estava estudando para ser pastor. Que Ele falou, olha, tudo que Deus tiver para a sua vida, Ele vai falar através do seu líder. Porque Deus nunca vai te dar uma ordem que vá contra aquilo que Ele fala através do líder. Senão Deus estaria caindo em contradição consigo mesmo. O Espírito não vai levantar coisas contraditórias na igreja, senão em vez de criar unidade, ele vai criar um conflito. Então, se alguém diz, olha, eu me recuso a obedecer e eu vou me retirar, eu vou fazer isso, essa iniciativa não é de Deus, porque Deus não vai colocar no coração de alguém algo que seja contrário àquilo que Ele está operando na igreja. Então, eu sempre tive isso atento, eu creio. E até hoje eu sigo, eu estou aqui, mas eu tenho líderes, como pastor da Igreja Nova Vida, eu sigo uma liderança, e eu creio que Deus não tem nada para a minha vida que não seja manifestado através delas. Quando eu acho que Deus está me falando alguma coisa que vai contra a minha liderança, então eu já sei que não é de Deus, porque Deus não se contradiz. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque há muitas pessoas dentro da igreja que têm esse espírito de rebeldia, de ir contra tudo, de ser contra tudo, de se levantar contra, e a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque o Espírito, Paulo diz, nós somos diferentes, a obra é diferente, são vários os dons, mas o Espírito é o mesmo. A unidade da igreja consiste nisso. Deus está operando na minha vida, Deus me dá um dom diferente de cada um de vocês, mas o que cada um de vocês vai fazer, vai formar uma obra só, perfeita, harmoniosa e plena, porque o Espírito ele não vai agir contra si mesmo. Então, rebeldia nunca vem de Deus, isso vem do maligno. Então a gente tem que tirar isso da nossa vida, a gente não pode ser rebelde na casa de Deus. Então a gente precisa entender isso é algo na igreja hoje tão problemático, irmãos, a questão da rebeldia. Eu vejo com muita reserva quando alguém chega, eu fui numa igreja lá, abençoado, pastor, maravilhoso, tá, mas de que denominação? Não, ele abriu a igreja agora, que ele brigou lá com o pastor dele, saiu a igreja, opa, para mim já acendeu um sinal vermelho. A igreja não pode nascer de rebeldia, não pode nascer de rebeldia, de jeito nenhum. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, e a gente lembrar que não é Deus que serve a gente, é a gente que serve a Deus. Porque às vezes a pessoa na igreja, ela quer que a igreja corresponda às suas expectativas, ela quer que todo mundo faça da forma que ela pensa e da forma que ela é, mas a gente está aqui para fazer da forma que Deus quer. E muitas vezes a gente vai ser contra... Gente, quantas vezes eu já fui contrariado na obra de Deus? Quantas vezes eu já me frustrei na obra de Deus? Porque quem manda é Ele, não sou eu. E muitas vezes Deus vai me frustrar sim. Sempre que as minhas expectativas, as minhas vontades forem contrárias de Deus, vai prevalecer a de Deus e eu vou me frustrar. E se prevalecer a minha, aí vai ser um mal para a igreja terrível. Então a gente precisa lembrar que a gente está aqui para servir a Deus, não para que Deus nos sirva. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque existe uma teologia aí fora pregando que Deus está aí para nos servir, né? Eu determino, né? E se você não nasceu para ser cauda, é cabeça, e você vai lá que Deus vai curar, eu determino a cura, e coisas desse tipo. Se você vier, você vai receber isso e isso por ter vindo, como se a igreja fosse um balcão, Deus tivesse de avental para atender o que cada um foi ali pedir e buscar, e não é assim. A gente sabe, a realidade mostra que isso aí não existe, não é assim. Outra sandália que precisamos tirar, a sandália do egoísmo. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21. João 20, 21. João 20, capítulo 20, versículo 21, diz assim: novamente Jesus disse: a paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. A prática do Evangelho, irmãos, deve nos levar sempre a considerar a salvação dos nossos irmãos.
A gente não pode cair no erro de que eu estou na igreja para ser salvo. Ah não, eu estou aqui, vou fazer tudo direitinho pela minha salvação. Mas o que Jesus mandou fazer? Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Perceba que quando Jesus diz, o Pai me enviou, o que ele diz? Eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. Você acha que Jesus, por vontade própria, ia para a cruz, ia ser chicoteado, receber uma coroa de espinhos? Humanamente, que como Deus ele aceitou isso. Houve um consenso de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo na glória, para que Jesus fosse crucificado. Ele aceitou, tanto que ele disse, ninguém tira a minha vida, eu a dou. Mas humanamente, alguém aceitaria uma coisa dessa? Ninguém. Então, o que Jesus falou? Estou aqui para cumprir a vontade do Pai. E ele diz, eu os envio. E ele está nos enviando, ele dizendo, o Pai me enviou e eu os envio. Quando o Pai enviou a ele, o que ele fez? Cumpriu plenamente a vontade do Pai. E quando ele nos envia, o que temos que fazer? Cumprir plenamente a vontade de Jesus. Então a gente precisa entender isso. E qual é a vontade de Jesus? Que a gente pregue o Evangelho. Essa é a missão da igreja. A igreja não tem outra missão na terra que não seja pregar o Evangelho. Pela pregação do Evangelho, vidas serão convertidas. A igreja não pode ter outro foco que não seja pregar o Evangelho. E se ela vai usar de algum artifício, de algum trabalho, esse trabalho tem que ser feito dentro da perspectiva da pregação do Evangelho e da salvação de vidas. Então a gente aprende com isso a abrir mão do nosso egoísmo e achar que eu estou na igreja pela minha salvação. Não, Deus te chamou para a salvação dos outros. Deus te chamou, a nossa salvação ela passa pela vida dos nossos irmãos. Não tem como eu ser cristão sem estar em comunhão e em unidade com os meus irmãos. E comunhão, unidade implica em convivência mútua, implica em a gente se importar com a vida do nosso irmão. Não existe vida cristã isolada. Tanto, repito o que eu já falei aqui, que os dons do Espírito Santo se manifestam para a edificação da igreja, do povo. Você não vê o dom do Espírito Santo para si mesmo, a não ser o dom de falar em línguas que edifica a própria pessoa. Fora eles, todos os dons Deus te dá para você abençoar alguém. Se Deus te dá o dom de cura, é para curar alguém. E por aí vai. Se Deus te dá o dom de pregar, é para pregar para alguém, não é para você mesmo. Então todos os dons vão te levar a servir a um irmão, a buscar a salvação dos teus irmãos. Não existe vida cristã fora disso. E isso vai exigir que a gente não seja egoísta na nossa visão cristã, na nossa perspectiva cristã. Outra sandália que Deus nos chama a tirar é a sandália da superficialidade. João capítulo 15, versículo 4. Diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Essa passagem, irmãos, de João 15, Jesus nos ensina o seguinte: olha, se a gente não estiver ligado a Cristo, a gente é um ramo seco. Porque não existe um ramo viçoso se ele não estiver na árvore, não estiver ligado à árvore. Jesus aqui usa o exemplo da videira. O ramo não pode estar vivo fora da videira. Se você arranca ele da videira, ele morre. E Jesus usa essa comparação para dizer: olha, se vocês não estiverem ligados a mim, vocês vão estar mortos, porque sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. E o que é estar ligado em Jesus? É a nossa vida espiritual, a nossa convivência com Cristo, a leitura da palavra, a oração, a nossa comunhão com os santos na igreja. Isso que nos liga a Jesus. Vida espiritual, vida que não é vivida pela carne, mas é vivida pelo Espírito. E se a gente não tiver uma vida espiritual sadia, a gente cai na superficialidade. Porque, irmãos, creiam, a gente pode fazer a obra de Deus humanamente. Podemos. Nós podemos chegar aqui, ficar ali como introdutor. A gente sabe fazer isso mesmo sem... Se fôssemos ímpios, nós poderíamos sentar ali, é só explicar como fazer, a gente faz. Alguém que tem o dom da palavra pode chegar aqui e pregar até bem melhor que eu, e não está falando da parte de Deus. Mas a questão é que tudo que não é feito ligado à videira não dá fruto.
A pessoa pode entrar aqui na igreja, fazer tudo igualzinho a gente faz, até melhor, mas não vai ter fruto, porque é obra vazia, é obra morta, é galho morto, não pode dar fruto. Jesus fala ali, ó, se não tiver ligado à videira, não vai dar fruto, porque morre. Então, irmãos, a nossa vida cristã, ela só vai dar fruto se ela não for superficial, se for uma vida verdadeiramente ligada a Cristo, que é a videira. E a gente precisa ser muito cuidadoso com isso, porque a linha que nos separa de uma vida espiritual profunda e a superficialidade, ela é muito tênue. Às vezes a gente acha que está muito bem espiritualmente, mas quando a gente vai olhar, a gente está fraco na fé, está fraco espiritualmente, porque a gente vai deixando de lado, na correria do dia a dia, a gente vai deixando a oração de lado, vai deixando a palavra de Deus de lado, não vai dando a prioridade que deveria. Creio, irmãos, isso é um mal. Creio numa coisa, Satanás, ele não quer nos tirar da igreja. Para ele é indiferente você estar na igreja ou não, ele quer te tirar da presença do Senhor, porque tem muita igreja aí cheia, inchada, mas com muito poucos cristãos, verdadeiros discípulos. Então o que importa para ele não é te tirar da igreja, ele quer que a gente saia da presença de Deus. A gente pode continuar aqui, mas ter uma vida cristã superficial pela carne. Então a gente precisa ser cuidadoso com isso. Uma vez o bispo Primagem nos disse isso, que ser pregador, pregar a palavra de Deus, sobretudo para um pastor, é algo muito complicado, porque muitas vezes a igreja só se alimenta das pregações, quando deveria estudar, a igreja oferece, nós temos aí o CETEB, a procura é muito pequena, as pessoas deveriam estudar a palavra de Deus, deveriam ter uma vida espiritual sadia, e a pregação ser um alimento adicional, mais um. Mas as pessoas vão ao culto naquela expectativa, não tem que ser uma boa palavra, porque é tudo que ele se alimenta, é isso. E pesa sobre os ombros do pastor sempre ter uma palavra maravilhosa para pregar, para atingir as expectativas, porque é o único alimento que a pessoa busca. E nem sempre, irmãos, o pastor vai ter uma palavra que vai corresponder às suas expectativas, até porque às vezes a palavra nem é para você, às vezes Deus está endereçando essa palavra a outras pessoas. Então a gente precisa ter esse cuidado de ter uma vida na presença do Senhor, e tudo mais vai fazer sentido, vai dar fruto, dependendo da nossa vida espiritual. É a partir da nossa vida espiritual que a nossa vida cristã vai crescer, vai dar fruto. E a última sandália, para terminar, a sandália da infidelidade. 1 João capítulo 2, versículo 1. Sandália da infidelidade. A última sandália que somos chamados a tirar. Devem haver outras, mas essas é as que eu trouxe nessa manhã. Isso não é uma bomba, não, hein? 1 João capítulo 2, versículo 1, está escrito: meus filhinhos, escrevo-lhe essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Amados irmãos, todas as sandálias aqui colocadas, elas constituem pecado. No fim das contas, são pecados. Mas essa, irmãos, de um modo especial, é uma fala daquele pecado que permanece na nossa vida. Eu sempre digo isso aqui, a nossa realidade é uma realidade de pecado. A gente tem a nossa natureza humana que nos leva a pecar. Mas a grande questão é que esse pecado ele não pode ser uma constante na nossa vida. Existe a diferença entre você, olha, hoje eu tropecei em determinado pecado. Por mais que eu tente andar na presença do Senhor, eu fraquejei e cometi esse pecado. Isso é bem diferente de você praticar um pecado na sua vida, de ser algo que você pratica deliberadamente na sua vida todo dia e tenta conciliar isso com a sua vida. Então isso é uma infidelidade diante de Deus, porque Deus nos chama a ser santos, e a nossa santidade é um ato de fidelidade para com Deus, porque para ser santos nós temos que renunciar à nossa natureza humana e renunciar ao mundo. Então é uma atitude de fidelidade a Deus. Então Deus nos chama a isso, a nossa seriedade diante da nossa vida de santidade.
A gente precisa examinar, e João diz isso, olha, examine-se a si mesmo, ou seja, todos nós pecamos, e se dizemos que não pecamos, chamamos a Deus de mentiroso, mas ele diz, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, então não tem porquê a gente continuar vivendo em pecado. Mas o pecado, ele é perdoado mediante o arrependimento. É a única forma que Deus pode nos perdoar. Então a gente precisa se arrepender. E quando a gente se arrepende, a gente fica cheio daquele sentimento de não querer mais aquilo na nossa vida. Querer botar um ponto final naquele pecado na nossa vida. E a gente precisa, diante de Deus, realmente estar arrependido. A gente não está falando de culpa. Culpa não serve para nada. Culpa, ela te trava, faz você ficar remoendo o que você fez. Ninguém está pedindo para cristão ser culpado, e culpa é danoso na vida do cristão. O arrependimento é diferente. O arrependimento é você reconhecer, pedir perdão a Deus e tocar a vida para frente sem aquele pecado. Isso é arrependimento. Precisamos ser fiéis ao Senhor. Ao nosso contato com a vida secular, nós somos chamados à fidelidade o tempo todo, irmãos, porque nós lidamos com situações na vida secular em que toda hora tem dois caminhos na nossa frente. Ou a gente toma uma atitude cristã, ou a gente se omite como cristão. E a gente vai ser chamado à fidelidade o dia inteiro, a toda hora, quando a gente está lá fora. Ser fiel aqui dentro da igreja é fácil. É fácil. Mas da porta para fora é complicado, que você vai viver com situações dentro da sua casa e fora dela o tempo todo, que você vai ter que se posicionar como cristão. E se você se omitir, você não está sendo fiel a Deus. Independente do preço que você vai pagar, você vai ter que ser fiel a Deus e tomar a decisão de ser cristão o tempo todo. E isso às vezes custa muito caro. Assim como Paulo ensinou, irmãos, no momento da ceia, eu convido a irmã a estar distribuindo a ceia. Paulo nos chama a fazermos uma reflexão de vida dos nossos pecados nesse momento. Mas Paulo diz assim, olha, não é para que você não participe, é para que você reconheça, e reconhecendo, você peça perdão e participe dignamente da ceia do Senhor. É um momento, irmãos, de intimidade. O que você está recebendo são sinais, pão e vinho, mas são sinais visíveis e eficazes, porque eles estão demonstrando uma realidade que verdadeiramente está acontecendo aqui nessa manhã. Nós estamos verdadeiramente sendo alimentados pelo corpo e sangue de Cristo. Sentar à mesa é um momento de intimidade, é um momento para aqueles que foram escolhidos. Nós não levamos estranhos para dentro da nossa casa para sentar à nossa mesa. Normalmente a gente senta à mesa quando estamos em casa. Na rua não, a gente senta em restaurante, várias pessoas, mas a gente não senta à mesa em nossa casa com estranhos, com alguém que a gente nunca viu. Se sentou à nossa mesa é alguém que conhecemos, alguém que nos relacionamos. E Cristo nos chama a sentar à mesa, porque somos dele, somos separados para ele, somos filhos de Deus. Nós somos cristãos santos, separados do mundo. E é um momento de intimidade no Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Nós reconhecemos que pecamos, Senhor, por pensamentos e palavras, por atos e por omissões também, Senhor. Nos lava de toda a culpa, Senhor, que a Tua misericórdia nos lave. Que possamos dignamente, Senhor, participar dessa mesa. Transforma a nossa vida, Senhor, que naquelas áreas onde nós temos dificuldade, mediante a palavra de hoje, que o Teu Espírito possa, a partir desse momento na mesa, nos restaurar, Senhor. Nos restaurar para uma vida plena contigo, Senhor. Segura o teu pão na presença do Senhor. Esse pão em nossas mãos nos remete ao corpo de Cristo na cruz. Segundo Isaías, desfigurado, não podia nem ser reconhecido diante de tanto sofrimento, tanta violência
que o desfigurou. O cálice da ira foi bebido plenamente por Cristo. Aquele lugar na cruz era nosso, mas o amor de Deus foi tão grande que colocou o seu Filho em nosso lugar. Isso demonstra o quanto importa para Deus a nossa salvação. E Ele se faz nosso alimento para que a nossa vida espiritual seja fortalecida, para que sejamos renovados na sua presença. E Ele disse na noite em que Ele foi traído por um dos seus, Ele disse: tomai e comei todos vós, este é o meu corpo, que é dado por vós. Nós abençoamos esse pão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Comamos todos. Segura o teu cálice na presença do Senhor. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse cálice, que nos remete ao sangue derramado na cruz. A nossa culpa foi paga, o nosso pecado foi pago, a nossa dívida foi paga. Nós não merecíamos e não merecemos, por amor. E esse sangue nos lavou de todo o pecado. Ele tem, ainda em nossos dias, ele tem plena validade. E ele disse na noite em que foi traído, ele tomou o cálice em suas mãos e disse: tomai e bebei todos vós, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado por vós e por todos os homens para o perdão dos pecados. Nós abençoamos esse cálice em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bebamos todos. Glorificado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Toda honra, toda glória e todo louvor. Nenhum outro Deus existe, nenhum outro morreu na cruz por nós. Ele é o dono das nossas vidas, pois Ele a comprou com o seu sangue. Somos dele e para Ele. Somos dele e para Ele. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Senhor Deus, nos abençoa a nossa comunhão ali ao redor do nosso café da manhã. Abençoa o nosso domingo, Senhor. Vai preparando em nossos corações e no coração do teu povo o culto da noite. Abençoa os nossos lares, nossas famílias. E que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, Deus Filho, que nos salvou, e Deus Espírito Santo, que nos santifica, desça sobre nós e permaneça sempre. Amém. Que Deus te abençoe, que você dê um abraço da paz no seu irmão. Amém.